Eu não acredito. Oi, Luna, tá tudo bem? Luna? Luna, você tá bem? Luna? Ai, o que foi? Você bebeu, não foi? Não. Ah, não. Vem comigo, anda. Vem. Vai devagar. Eu quero dormir. Tá, mas antes vai tomar um banho, e bem demorado. Você é o melhor pai do mundo. Claro, Não existe com um melhor que certeza, você. né? Agora vai devagar, vai. Vai, devagar. Um segundo. Cuidado, Luna, cuidado. Você pode me falar onde você estava? A gente conversa sobre isso depois, mocinha. Temos um cadáver na margem do lago. Tudo bem? Tá, tudo bem. Entendi. Foi a minha primeira festa de aniversário quando eu tinha 15 anos. Quebrei o braço direito. Achei que sabia voar. Ah, que reconfortante. Sua filha tem muita coisa pra processar, assim como você. Quer parar de falar besteira? Eu tô melhor que nunca, ouviu? A terapeuta dela ligou pro consultório algumas vezes porque ela havia faltado a outra consulta. Contratamos um homem ocupado. E de que adianta? Só fala sobre uma colega e amigas que faleceram. Só de aguentar o dia já tá bom demais. Sua filha o vê com frequência? Sim. E de que adianta? Ela bebe escondida e mal fala comigo. Nem tudo é perfeito pra todo mundo como pra você, Hoffman. Tudo fácil e tranquilo. Sim. Tudo fácil e tranquilo. Bom dia. Não pra ela. Ela foi descoberta por um robô mergulhador particular. Eles já tinham a resgatado, não quiseram esperar pelos nossos colegas. Que tipo de peso é esse? Isso é usado em esportes aquáticos. Certamente ela não estava praticando esportes aquáticos usando esse vestido de verão. Quanto tempo ela ficou na água? 3 dias, mais ou menos. Vamos saber depois da autópsia. Sim. Se a perícia conseguir recuperar os dados do relógio esportivo dela, talvez a gente saiba mais rápido. E tem algum sinal de crime? Tem um ferimento na parte de trás da cabeça. Ainda não sei se é ante ou pós-morte. Não sei se ela se afogou ou já estava morta antes. A falecida se chama Daria Bauhofer. Bem, aquele é o marido dela e um amigo que ajudou ele. Os dois procurando juntos? Ela é filha de Marlene Wabinski. Ela é corretora de imóveis. Ela vendeu a casa pra mim e pra minha esposa. Você conhecia a falecida? De longe. Eu encontrei com ela uma vez num festival. E ela estava com a irmã e com a mãe. Tá. Bom dia. Oberlander Homicídios. Essa é minha colega, Hoffman. Podemos conversar um instante? A gente já contou tudo. Senhor, acredite, eu sei como se sente. Mas sabe que eu tenho que fazer mais algumas perguntas. Tudo bem? Obrigado. Quando foi a última vez que viu sua esposa? 3 dias atrás. Tomamos café da manhã juntos e depois a Daria foi pro... Ela foi pro estúdio. Ela dá aulas de yoga. Mas só registrou o desaparecimento um dia depois. Por quê? Porque eu percebi que ela não tinha voltado pra casa. Eu fiquei fora o tempo todo. Primeiro treinando e
Depois, nos preparativos finais para o meu recorde amanhã. E que recorde é esse? Mergulho profundo com nadadeiras. Mas quando chegou em casa, não estranhou que sua esposa não estava lá? Eu estava exausto. Fui direto para a cama. Mas quando eu percebi na manhã seguinte que ela ainda não estava lá... Daria. Mergulho em apneia? O jeito mais leve de se mover debaixo d'água. Sem cilindro, sem firula. E isso é pra quê? Para as competições. Para filmar os mergulhos. Sem imagens incríveis, você não tem alcance nenhum. Como vocês souberam exatamente onde procurar a senhora Balhofer? Primeiro ligamos para um monte de gente. A irmã. A mãe. Depois que acharam o barco dela na margem. O Victor sugeriu que a gente procurasse pelo trajeto que ela sempre fazia para o estúdio de yoga. O robô subaquático pesquisou as coordenadas que obtivemos dos locais de mergulho de Daria. Ela também mergulhava? Não. Quando registrou o desaparecimento, falou para os seus colegas que tinha medo de ela ter se machucado. Por que pensou isso? Por causa do aborto espontâneo. Eu achei que ela tinha superado a dor, mas ela... Ultimamente ela tinha mudado. Não sei. Você acha que foi suicídio? O que mais poderia ter sido? Vocês usam pesos como esse na escola de mergulho? Para equilibrar na apneia estática. Apneia estática? É ficar segurando a respiração debaixo d'água pelo maior tempo possível. Você não mergulha fundo. Fica na superfície com o rosto na água. E você já tinha visto esse aqui antes? Ele é do Victor. Tem certeza? Tem uma marca nele. Cada mergulhador tem seu peso ajustado para ele. Onde esses pesos ficam guardados normalmente? Geralmente na escola de mergulho. Talvez estivesse no barco. A senhora Balhofer tinha problema com alguém na escola? Não. Por que ela teria? Nem com o Victor. Ela amava ele mais do que tudo. Os dois formavam um time e tanto. Onde exatamente fica o estúdio de yoga da senhora Balhofer? Em Lohal. O peso é do marido. Recuperar o corpo da esposa ele mesmo seria bem conveniente se ele quisesse encobrir os rastros. Se eu encontrasse minha esposa morta, também não esperaria a polícia. A última vez que estive aqui foi no dia em que minha esposa morreu. Ainda era escola de dança. Mas essas aulas de yoga parecem estar rendendo bem. Você ainda pode mudar de área. Não tenho paz interior para yoga. Merda. Não é tão importante. Imagens bem sombrias. Yoga não é para transmitir energia positiva? Os 7 chakras do equilíbrio interior. Não parece equilíbrio interior.
Sem bilhete de suicídio, nada. Você achou alguma coisa? Nossos colegas precisam dar uma olhada nisso. Eu soube que a perícia já tá a caminho. Você falou com a mãe? Ainda não. Tá bom. Com Lachek. O que foi? Alguém bateu na estação de recarga aqui. Grande paz interior. A perícia devia olhar isso também. Provavelmente não precisa. É sério que tem uma câmera aí? Normalmente tem, caso a bateria pegue fogo enquanto carrega. É, eu tenho que trocar com Boza. Marlene? Thomas. Eu sinto muito. Quem te contou? O marido da Daria ligou pra mamãe. Você sabe o que aconteceu? As circunstâncias ainda não são conhecidas. Eu posso ver ela? Ainda não posso prometer que isso vai ser possível. Por favor. Vou fazer o que puder. Você quer mesmo fazer isso com você, mãe? Eu preciso vê-la. Então deixa eu ir com você. Não, tá tudo bem. Você é necessária no escritório. Alô? Eu sinto muito. Sim, muito bem. Tá, me manda os dados, ok? Tá bom. Tá, obrigado. Era a perícia. Acharam sangue da doutora Baumhofer no estúdio de yoga. Alguém tentou limpar, só que não limpou direito. Isso significa que ela foi derrubada no estúdio e depois jogada no lago. Sim. Lá se foi a teoria do suicídio. Segundo o smartwatch dela, a hora da morte foi na terça, às 20h56. Aqui às 8h18 tem um pico forte, depois a curva do pulso cai quase a zero. Inconsistência. É a pancada na cabeça. Depois nada por 36 minutos e então, pouco antes da morte, às 8h54, outro pico extremamente forte. Então ela acordou debaixo d'água e depois sufocou. Meu Deus. Eu olhei a agenda dela. Ela deu várias aulas no dia em que morreu. A última acabou às 7h30. Hoffman? Muito bem. Sim, você pode me passar a placa do carro? Sim. Obrigada. Sim, você ajudou muito. A estação de recarga registrou a placa mesmo? Sim. Pouco antes de ele bater nela. Às 7h50. 28 minutos antes dela perder a consciência. Uhum. O carro está registrado em nome de uma loja de mergulho em Bregenz. Ok. A loja de mergulho é de um cara chamado Jerome Hadid. Ele também é freediver. Ele também tem o recorde de profundidade no Lago de Constança, Olha, 71. Eu consegui 4 metros na academia, com direito à respiração boca a boca. Deixa eu adivinhar. Vieram por causa dos nossos preços imbatíveis. Errou. É o Jerome Hadid? Sim. Do que se trata? Há 3 dias à noite. Esteve no centro de yoga em Luhal? Sim. Você fez alguma aula lá? Não, eu estava conversando com a senhora Baumhofer.
Sobre o quê? Sobre como eu já estava de saco cheio do comportamento neurótico dela. Semana passada, ela deixou meu filho e outras crianças do grupo esperando sozinhos por 1 hora. Meu filho ralou o joelho, minha esposa teve que levar ele para o hospital. Isso é inaceitável. Isso você deixou bem claro. Daí partiu para agressão. O quê? Não, eu só disse que ia tirar meu filho da aula dela, depois eu fui para casa. E a estação de recarga? Eu estava com raiva quando eu cheguei lá. É por isso que vocês estão aqui? Costuma se interessar por estação de recarga vandalizada, Sr. Hadid. Senhora Balhofer está morta. O quê? Eu não tenho nada a ver com isso. Então você falou o que achava para a Sra. Huber? E depois foi embora. Sim, exatamente. E ela ainda estava viva. É sério? Ainda mergulha? Disseram que tem o recorde no Lago de Constança, 71 metros. Impressionante. Tem coisas mais importantes do que correr atrás de recordes. Eu tenho um filho pequeno e quero ver ele crescer. Eu entendo. Mas provavelmente foi a última pessoa que ela viu viva. Por que não avisou a polícia? Porque eu não sabia que ela estava morta. Isso é notícia desde cedo. Eu não assisto notícias, é tudo negativo demais. Crise do euro, da energia, crise climática, crise. Disse que a Sra. Balhofer estava neurótica? Sim. Ela queria se livrar de mim o mais rápido possível. Por isso eu já estava em casa pouco depois das 8h30. Pode perguntar para minha esposa. Sim, vamos perguntar. Obrigada. Posso? É claro. Alô, Hadi, tudo bem com você? Precisamos conversar. Meu anjo. Como ela morreu? Ela se afogou. Ah, sim, muito obrigado. Tchau. A esposa do Sr. Hadid confirmou a versão dele. Ele estava em casa antes das 8h30 ontem e contou para ela sobre uma conversa com a professora de yoga. A Daria Balhofer foi derrubada às 8h18. Sim, o estúdio fica a 30 minutos de carro da casa do Hadid. Então não poderia ter sido ele. A menos que a Sra. Hadid tenha mentido por ele. Vamos supor que ela esteja falando a verdade. O Hadid disse que ela andava neurótica ultimamente. E combina com as imagens escuras nas paredes. E ela queria se livrar do Hadid? Será que ela estava esperando alguém? Sim, o assassino dela. E ele sabia que ela não estava bem. Senão não teria tentado fazer o assassinato parecer suicídio. Eu vou falar com a mãe dele de novo. Talvez ela saiba o que tinha de errado. Senhor, por favor, tem alguma novidade? Eu gostaria de falar com sua mãe de novo. Eu dei um sedativo pra ela. Isso tá sendo demais. A sua irmã não estava bem. Tinha a ver com um aborto espontâneo? Foi horrível pra Daria. Ela não queria nada mais do que ter um filho. E o Victor deixou ela sozinha com a perda. E a culpa é dele. Por quê? Ele tem um defeito genético. Um defeito genético? Ele pode produzir espermatozoides com metade de cromossomos a mais ou a menos. Se isso fecunda um óvulo, a chance de uma translocação desequilibrada é bem alta. E para um leigo, o que isso quer dizer?
que o feto pode ter malformações graves. Não tem consequência para o Victor em si, mas qualquer filho que ele gerar não vai ser viável. Quando foi o aborto espontâneo? Há 1 ano. Inclusive, ela quase morreu também. A mamãe ficou com ela dia e noite segurando a mão dela. E o Victor só continuou mergulhando em algum buraco por aí, como se nada tivesse acontecido. A gente aconselhou a Daria terminar com o Victor. Ele não faz bem pra ela. Não fazia bem pra ela. Ele certamente não gostou disso. O Victor ficou meio bravo. Quase não dava as caras. Mas claro, eu também ficaria brava no lugar dele. Quando você e a sua mãe se meteram no casamento dele. O Victor não tá nem aí pro casamento. Mas sem a Daria, ele teria que fechar a escola de mergulho. Minha irmã tinha dinheiro. E ele gastava absolutamente tudo. Com certeza havia problemas na casa dos Bauhofer. E o aborto espontâneo foi só um deles. E os outros? Pro Victor Bauhofer, obviamente, só o Victor Bauhofer importa. Ele não parecia se preocupar muito como a esposa estava, mesmo sendo dependente financeiramente dela. Ele não era dono da escola de mergulho? Sim, junto com um amigo dele, Sandro Altstetten. Mas os cursos não rendem dinheiro suficiente. Segundo o depoimento da irmã da falecida, a Daria tinha que colocar dinheiro o tempo todo. Sim, vamos investigar isso. Mas se a Daria não tá dando dinheiro pra ele agora? Ainda assim, não precisa se preocupar com o Sr. Bauhofer. Ele vai herdar o estúdio de yoga. Só o prédio vale quase 1 milhão de euros. 1 milhão? É um presente da mãe da Daria, que trabalha com imóveis de luxo. Tá bom. Obrigada. Por nada. Queremos falar com ele. O treino já vai acabar. Faz quanto tempo que ele tá debaixo d'água? 5 minutos e 40. 5 minutos? Treinando pra amanhã. Ele ainda vai tentar quebrar o recorde? Apesar de tudo? Os patrocinadores fizeram uma campanha nas mídias sociais. A imprensa já foi chamada, assim como os juízes. Cancelar seria um pesadelo. A esposa dele foi assassinada. Olá, Sr. Bauhofer. A minha esposa não tentou me largar. Quem disse isso? Sua esposa perdeu um bebê que vocês tiveram 1 ano atrás. E ela não pareceu ter ligado pra isso. Quem foi que falou isso? A minha cunhada Sina, certo? Ela devia calar a boca. Devia ter fechado a escola quando sua esposa partiu. Isso é um absurdo. E O por que dinheiro não absurdo? entra, mas a gente tem um patrocinador agora. E agora tem o estúdio de yoga da sua esposa. Com 1 milhão de euros, você certamente podia desfrutar de um mergulho relaxante. Eu amava ela. Eu tô dizendo que eu não a matei. Mas não ficou ao lado dela quando ela perdeu o bebê ano passado. Olha, eu não sabia. Eu não sabia o que dizer. Isso me afetou tanto quanto ela. Seu defeito genético. E é por isso que você continuou mergulhando como se nada tivesse acontecido. Não, eu continuei mergulhando pra não enlouquecer. Quando você mergulha, se sente livre. Você não pensa em nada e isso me ajudou. Além do mais, a Daria superou a perda. Consegue explicar as pinturas sombrias da sua esposa? Eu não sei, ela começou a pintar umas semanas atrás. Não tem ideia? E ela era fascinada por fantasmas. Que fantasmas? Os velhos pescadores dizem que os espíritos que você não consegue esquecer esperam por você no lago. Eu não sei. Aparentemente, ela não conseguiu superar a final. Já acabou? Com licença. Sim, Oberlander, sim. É verdade, eu deveria ter prestado depoimento em nome da minha filha, mas... Sim. Claro, sim, claro. Eu vou falar com a Luna, tá? De novo. Obrigado. Tchau. Já acabou? Sim.
Por enquanto. Luna! Luna! Mesmo quando criança, o Lago de Constança exercia sobre mim um fascínio mágico. Eu ficava ali parado, imaginando o que poderia estar acontecendo. O que se esconde sob a superfície da água, ou como seria. Senti os princípios básicos com as minhas próprias mãos. Mas eu queria fazer isso sozinho. Sem nenhum equipamento. Sem a ajuda de ninguém. Somente eu e ela. E foi aí que eu descobri a apneia como a forma mais... Sim, é claro que eu topo, sem problema. Mergulho. Bom, eu preciso ir. Tchau. Topa o quê? A Tati quer que eu ajude com uma apresentação. Tati, a mesma da festa? Por quê? Por quê? Você vai contar pros pais dela? Não. Quero saber o que há de errado com você. Não há nada de errado comigo. A terapeuta ligou algumas vezes. Acha que você não quer continuar. A sua ex-maluca quis me matar e agora ela tá morta. Não tem mais nada pra discutir. Olá, meus queridos amigos. A pergunta que mais me fazem é: como você consegue ficar calmo durante os seus mergulhos? A resposta é simples. Com a técnica de respiração correta que a minha esposa... Olá, meus queridos amigos. A pergunta que mais me fazem é: como você consegue ficar calmo durante os seus mergulhos? A resposta é simples. Com a técnica de respiração correta que a minha esposa me ensinou. A técnica se chama pranayama e vem do yoga. É assim que faz. Encontrou o assassino de Daria? Eu vim ver se está bem. Gentil da sua parte. Entre. Aceita uma taça? Eu já não estou mais em serviço. 98 e ainda está intacto? Sim. A última garrafa. Que bom que eu resolvi seguir minha voz interior. Algo me dizia para vir aqui para você não ficar sozinha à noite. Boa ideia vindo da sua voz interior. Eu bem que preciso de uma pequena distração. Eu sinto muito. Eu continuo vendo o rosto da Daria. Sabe? Sozinha, tentando respirar, sufocando. Gritando por socorro, mas nenhum som sai. Tenho certeza que ela não sentiu nada. Como pode ter certeza? Com água com a temperatura tão baixa, acontece bem rápido. Acredita em mim, ela não sofreu. Eu não consigo acreditar. E Victor vai continuar com seu show amanhã.
Você acredita nisso? Dária está morta, assassinada. E esse homem não consegue pensar em mais nada além da merda do mergulho. Cada um tem o seu jeito de lidar com o trauma. Me desculpe. Me desculpe. Sim, eu silenciei meu telefone sem querer. Me desculpa. Amor, eu simplesmente não conseguia sair daqui. Sim. Ele tá usando não. a mesma roupa de ontem. Certo, então o que você quer dizer com isso? Victor Balhoffer tem se expressado de forma diferente desde o acidente? Ele tá cauteloso. Reconhecer os sinais de alerta que indicam que estamos atingindo nossos limites debaixo d'água é diferente para cada pessoa. Para mim são fantasmas. Eles estavam lá, mas mesmo assim me deixam em paz. Não é um problema. Porque alguns veem E agora é isso. Olá, meus queridos amigos. A pergunta que mais me fazem é: como você consegue ficar calmo durante os seus mergulhos? A resposta é simples. Com a técnica de... Queria mostrar algo pra vocês. E aí? Chegou bem na hora. Ninguém esperava que ele aparecesse hoje, apesar do que aconteceu. Ele vai garantir que o lucro seja obtido. O número de visualizações em nossas redes está bombando. O Tracy está muito feliz. Obrigada. De nada. Ei, Julian. Tem certeza que quer mergulhar hoje? Tá preocupado com seus recortes? É só um número. Eu tô preocupado com você. Sinto muito pelo que aconteceu com a Dária. Ir lá depois de uma coisa dessas não é uma boa ideia, amigo. Não precisa se preocupar comigo. Victor, eu sei que éramos amigos, Tá, mas... beleza, não assim. Com licença, eu preciso me preparar. Dificuldades na fala, assim como problemas com a coordenação motora fina, são um sinal clássico de que as áreas importantes do cérebro foram danificadas. Isso é comum em casos de AVC grave. E pode ser desencadeado pelo mergulho? Sim. Nossos colegas em Viana tiveram um caso muito semelhante há alguns anos. Um mergulhador enfrentou problemas durante uma tentativa de recorde mundial. Sofreu narcose por nitrogênio, desmaiou e em seguida emergiu sem paradas de descompressão. E ele sobreviveu? Quase. Naquela época, o programa completo foi implementado. Neurologia, pneumologia, cirurgia, seguidas de fisioterapia. Ele, infelizmente, deixou de lado o mergulho depois disso. Sim, mas o Sr. Balhoffer, obviamente, não. Quão perigoso é continuar mergulhando após um AVC desse tipo? Depende da extensão do dano em nível celular, mas eu definitivamente não recomendaria. Especialmente no primeiro ano após um AVC. O risco de sofrer no segundo é muito alto. Se isso acontecer na água, então... É isso. Fim da história. Acabou. Talvez a esposa dele quisesse cortar o apoio financeiro, porque tinha medo por ele, já que ele não parava de mergulhar. Pelas fotos, ela não parecia muito feliz.
Devemos falar com ele novamente. Precisa se apressar. Ele está prestes a tentar o novo recorde. O quê? O recorde anterior, que pertencia a Jerônimo Hadid, é de 71 metros. A pressão da água é enorme. Bem como o risco de acidente vascular cerebral. Talvez ele tenha decidido renunciar em público. Em todo caso, ele parece não se importar se sobreviverá ao mergulho ou não. Três, 2, 1. Início da contagem. 1, 2, 3, 4. Como sempre, o desempenho no dia é crucial aqui. E este é o mergulho mais profundo que o Baliofer já fez sem o auxílio de equipamentos. Mas que droga. Oberlin Homicídios, presumo que não haja como impedir, não é? Não, não há. Bibiana Lago, Mundo Vox. Patrocinamos o evento. Do que se trata? O Sr. Baliofer corre grande risco de morte. Ele tá no minuto 2 e precisaria ir 4 metros mais fundo se quiser quebrar meu recorde. Isso tem a ver com a senhora Baliofer? Você conhecia ela? Eu a vi algumas vezes em evento de mergulho, quando ela acompanhava o Victor. Ela me ligou na semana passada. Queria muito falar comigo. Sobre o quê? Ela foi enigmática. Disse que era sobre o marido dela. Ela queria falar comigo antes da tentativa de recorde. E você falou com ela? Marquei uma consulta 3 dias. Eu estava no consultório. Eu fiquei lá a manhã toda. E ela não apareceu. Porque já estava morta. Ué, que estranho. Que merda! Pedimos desculpas pelas dificuldades com as imagens subaquáticas. Estamos trabalhando em uma solução. Agradecemos a compreensão. Nenhuma ideia, nenhum sinal vindo Não de baixo. me interessa. Faça funcionar, senão vamos perder para vigaristas. Faz tudo o que você puder. Lago, eu sei que tá sem sinal. Se ela quisesse saber se o marido não estava bem desde o acidente. Perguntamos pra ele se ele sobreviver. Ai, graças a Deus. O que a mãe tá fazendo aqui?
Eu tô bem. Incrível, ele conseguiu. O Baliofer quebrou o recorde anterior e conseguiu ultrapassar a marca dos 77 metros. Parabéns! Mega performance. Seu porco egoísta. Avisei a Dária sobre você, mas ela não me ouviu. Ela teria feito qualquer coisa por você. Qualquer coisa. Mas você nunca a amou. Isso não é verdade. Eu espero que você Me fique dá se licença. debatendo sem ar até perder a consciência do mesmo jeito que ela. Tá tudo bem, senhora. Obrigado. O senhor, por favor, me acompanhe. Obrigado. Uma conquista incrível. Uma entrevista com um novo recordista será publicada em breve. Da companhia imobiliária Babinski. Por favor, deixe sua mensagem após o sinal. Retornarei a sua ligação. A Dária quase morreu quando perdeu o bebê e ele foi mergulhar. E agora ela tá morta. Meu anjo morreu. E ele simplesmente foi mergulhar de novo. Ele não se importa com nada. Se o seu sogro for culpado, nós descobriremos. Mãe? Eu vi o que aconteceu na transmissão ao vivo. Eu só preciso dizer isso na cara dele. A culpa é dele por tudo. Vem. Sim, eu sofri um acidente de mergulho no ano passado. O que aconteceu? Mesa do Diabo significa alguma coisa pra você? É uma formação rochosa que tem no lago. Um esporte dos sonhos para mergulhadores. Mas muito perigoso porque você perde a noção de onde está quando está na parede de pedra. E eu queria descer lá de trenó. E é um tipo de elevador que permite descer mais do que você conseguiria por conta própria. Definitivamente escolhi o dia errado. Por quê? Porque acabei de descobrir que aparentemente fui eu a razão pela qual a Dária perdeu o nosso filho e fui eu a razão pela qual ela quase morreu. Fiquei completamente devastado. Foi por isso que o acidente aconteceu? Estresse. Estresse. Debaixo d'água, estresse é a garantia de que algo dará errado. O que aconteceu naquela época? Voltei muito depressa. Os últimos 10 metros são os mais perigosos. Se você errar ali, você perde a consciência. Deve ter sido um inferno para sua esposa. Primeiro ela perde o bebê e depois ela... A Dária quase me perdeu. Eu tive um pequeno desmaio. Desde então sofre de um distúrbio da fala. Não preciso falar quando estou mergulhando. Isso significa que sua esposa não pediu pra você parar de mergulhar? Porque estava com medo por você? A Dária aceitou que eu não consigo viver sem mergulhar. Mas então ela descobriu sobre sua tentativa de recorde. Ela ficou furiosa. Ela ia contar ao patrocinador sobre a queda, sabia? Ela esperava que o Mondovox cancelasse o evento se descobrisse seu estado de saúde. Seria esse o motivo da morte da sua esposa? Quando ela morreu, eu estava sentado na câmera de descompensação, sentindo pena de mim mesmo. Ele está dizendo a verdade. Desde que sofreu o AVC, ele vai a uma câmara de descompressão uma vez por semana para reativar as células cerebrais através do aumento da pressão. Noticiaram que ela tinha morrido. A câmara de descompressão está numa clínica e ela funciona 24 horas por dia. O residente do Barhofer é um paciente particular. A mulher sofre um aborto espontâneo e quase morre. Depois quase perde o marido.
E 10 meses depois, começa a pintar quadros sombrios e é assassinada. Obrigado. O que acontece a seguir? Nós entramos em contato. Sr. Baofer. Os fantasmas que viu na água eram pessoas conhecidas? Minha avó? Uma grande amiga que faleceu num acidente nas montanhas de Altai. E a sua mulher? Ela queria me levar. Como você conseguiu voltar? Eu deixei ir. Então ela me deixou ir também. É a única forma, não é? Obrigado. Ele falou que viu o fantasma da esposa na água. Se há uma coisa que aprendi nos últimos anos, é que nem sempre você pode explicar tudo com lógica. Também vejo assim. Assim, sem o patrocinador, Baofer e o seu amigo terão que fechar o negócio. Mas ele tem um álibi. A questão é se o amigo dele também tem um. Sandro Austin financiou a sua parte na escola de mergulho com um empréstimo. E Mondovux também conseguiu tê-lo como um patrocinador. Se ele tivesse desligado o aparelho, tudo teria sido arruinado. Que coisa horrível. Victor pode ser considerado grato por ter sobrevivido ao acidente. Mas quando ele decide fazer algo, ele vai até o fim. Eu disse isso pra Daria também. Ela pediu pra falar com ele. Sabia que ela considerou contar ao patrocinador tudo o que poderia acontecer a longo prazo? Consequência do acidente e tudo mais. Ela estava preocupada. Se a Mondovox tivesse reincedido o contrato, teria que fechar a loja. É, um desastre nacional. A escola de mergulho não vai durar muito tempo. Acha que eu não sei o quão absurdo isso é, que eles ainda estejam mergulhando? Isso certamente vai acabar em desastre. Eu não vou ficar aqui parado assistindo. Eu vou começar a Mondovox em 2 meses. Patrocínio. Seu amigo sabe disso? Eu ia contar pra ele. Mas aí, a Daria desapareceu. Quando o Sr. Alstateden se candidatou para se juntar a nós, aceitamos de imediato. A Zurek achou que era a combinação perfeita. E ele te falou porque quer sair da escola? Ele quer mudar de direção. Ele falou isso pro Sr. Baofer? Ele só quer contar pessoalmente para ele que vai se mudar para nossa empresa. Você também forneceu ao Sr. Alstaten amostras dos produtos? Este é um dos relógios da coleção de verão. Como um presente de boas-vindas. Qual? O modelo vermelho. Um relógio feminino. O modelo vermelho. Para a namorada dele, é a cor favorita dela. Ela te deu o relógio de presente. Teve um caso com ela? A Daria ficou devastada ao perceber que Victor jamais deixaria de mergulhar. Independentemente de seu corpo aguentar ou não. Ela chorou muito e aquilo virou algo a mais. A esposa do seu melhor amigo. Que trabalho. Eu a amava. Então ela engravidou. Daria estava grávida? Recentemente? De você? Ela pretendia deixar o marido?
Ela ainda estava completamente atordoada com a notícia, mas eu sabia que ela me escolheria. Foi por isso que me candidatei à vaga na Mondovox. Teria sido difícil para ela continuar administrando a escola de mergulho com o Victor. Você já pode ir. Se o que ele diz for verdade, então Victor Balhofer tinha um ótimo motivo para fundar sua esposa no lago. Um álibi bem convincente. Ainda seria verdade. Com certeza vamos analisar esse álibi de novo. Sim. Eu quero um café. Eu falarei com a Eger novamente. Se Daria Balhofer realmente estava grávida, então ele deve ter deixado passar algo. Manda ver. É possível perceber se alguém tá grávida ou não. Mas vamos dar uma olhada melhor. O que você deixou passar? Nada. Mas o beta-HCG tá um pouco elevado. Tá em nível elevado? Isso quer dizer que ela estava grávida? Não, mas ela poderia ter estado grávida até recentemente. Eger, tá tudo bem. Todo mundo comete erros às vezes. Coisas só podem ser encontradas se você souber o que está procurando. É preciso saber que a falecida estava grávida para poder descobrir se ela estava grávida? Eu preciso de pelo menos algumas pistas para seguir o meu rastro, assim como você. E quanto aos registros médicos? Certamente eles leram antes da autópsia. Mas não há menção de gravidez. O arquivo menciona o aborto espontâneo de 1 ano atrás, mas nada sobre uma nova gravidez ou um aborto induzido. E isso não faz sentido nenhum. E sabe o que não faz o menor sentido? Ela me acusar de trabalho mal feito. Também indica que era ginecologista? Obrigada. A Daria estava grávida. Ela tinha esperança que o embrião podia ser salvo, mas não tinha o que fazer. Só uma dilatação e curetagem. Quando foi isso? Há 4 semanas. Por que não há nenhuma menção a isso nos registros médicos da irmã dela? A Daria me pediu para não anotar nada, mesmo depois do teste positivo de gravidez. Ela tinha plano de saúde particular e estava preocupada que o Victor descobrisse o que estava acontecendo com ela. Ela também disse por que não seria isso? Não precisava. Ela tinha medo de que o Victor pressionasse ela a fazer um aborto. Também? Queria que sua irmã fizesse um aborto? A Daria quase morreu durante o parto no ano passado. A mesma coisa teria acontecido com o problema do Victor. E por que eles não nos contaram isso? Tinha medo de me meter em problemas. Afinal, eu tinha dado informações falsas. Além disso, não achava que fosse importante para você. É por isso que ela mudou tanto ultimamente. Ela ficou completamente devastada. Mas eu fiquei aliviada. Seria pior se tivesse perdido o embrião em um estágio inicial. Não teria sido viável. Isso significa que eles não tinham ideia de que o bebê da irmã não era do marido dela? Que a criança não era do Victor. Não, a Daria não me contou. Meu Deus. Você acha que o Victor descobriu? Ele nem cogitou a possibilidade de doação de esperma. Se ele soubesse que a Daria estava com outro homem, teria ficado furioso. Certo. Tá legal, tudo bem. Valeu. Obrigado. Era Hoffman. A doutora Bobinski confirmou que a irmã estava grávida. No entanto, ela não queria que o marido descobrisse. Por isso não tem nada no prontuário. Talvez o Balhofer ainda tenha descoberto isso. Como? Eu analisei novamente o seu álibi e, de fato, ele estava na clínica, mas a equipe não o acompanhou o tempo todo. Quanto tempo ficou sozinho? Ele esperou 1 hora para que a câmara de compressão se descomprimisse. Qual a distância dali até o centro de yoga? E onde está o açúcar? Perto o suficiente para ele ir e voltar dirigindo.
Com o sinal verde e pisando fundo. Significa que ele acelera, deixa a esposa inconsciente, a joga no lago, volta rapidão, senta-se calmamente na câmera de descompressão. Eu não boto fé. É pelo menos teoricamente possível. Isso se for profissional. Planejando cada etapa de uma empreitada arriscada até os mínimos detalhes. E aí? Podemos conversar? Não quero que você descubra pela polícia. Você sabia que a Daria estava grávida de novo? Impossível. Eu fui extremamente cuidadoso. Não era seu. O que você está tentando me dizer? Era meu. Eu queria te contar. Me desculpe. Senhor Bonhoeffer? Mas que droga é essa? Pare com isso! Pare agora! Tô falando com você! Vai, solta ele! Tá, chega. Ela tinha medo de você. Suma daqui. Vai embora. Eu nunca mais quero te ver. Tá, já chega, Agora já eu chega. sei por quê. Vai se fuder. Sai daqui! Tá, já chega. Vai pra lá, anda. Bonhoeffer. O que aconteceu? Bonhoeffer? Ei. Fala comigo. Victor. Você deixa os dois sozinhos por 1 minuto? Foi um AVC. Não sei se ele vai sobreviver. Certo, eles vão pra casa pra trocar de roupa. Eu fico aqui, cuidando de tudo.
Ei! Me desculpa. Me desculpa. Vem. Me desculpa, filha. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Vai, Luna. Reage. Me desculpa, filha. Eu sinto muito. Oi, pai. Eu nunca me senti tão incapaz. Não foi sua culpa. Eu devia estar lá, filha. Por que ela fez isso com você? Isso foi culpa dela. Eu ainda tô viva. Trabalhou a noite inteira? Isso não é incomum pra mim. Mas valeu a pena. Consegui detectar vestígios de mifepristone no fígado da falecida. Vestígios de degradação. Bom dia. E isso é bom? É realmente muito bom. Bem, bom pra nós, não pra eles. Desculpe, não pegou bem. Então, em ginecologia, receita o medicamento Pristores, em combinação com as prostaglandinas, gemiprost ou misoprostol. E pra que serve? Com o objetivo de agendar um aborto. Ela perdeu o bebê há 4 semanas porque tomou uma pílula. 2, pra ser preciso. Com intervalos de 2 a 3 dias. Eu tenho certeza disso. Bom trabalho. Realmente fez diferença eu tê-las afiado um pouco. Tô apenas fazendo meu trabalho. Ele falou que ela queria muito ter um filho e fez um aborto. Mesmo tendo a chance de ter uma criança saudável. Sim, seja lá como for, obviamente não correu bem. Não dá pra comprar esses comprimidos na farmácia, dá? Pristolin só tá disponível com receita médica e apenas após uma consulta detalhada. Eu nunca teria prescrito Pristolin pra ela de cara. Mas ela não queria. Ela se recusou a fazer o aborto. Mas que diferença faz se ela fez um aborto medicamentoso ou não? Ela foi assassinada. E queremos saber por quê. Você acha que existe uma ligação? Eu nunca teria ido até Com se achasse que a minha irmã estava fazendo um aborto medicamentoso. Eles estavam em Com? Estavam em um curso. Pensei que tivesse examinado sua irmã depois. É, porque entrei no carro imediatamente depois que ela me ligou. Se a Daria não queria fazer um aborto, é possível que alguém tenha colocado pílulas abortivas na bebida dela sem que ela percebesse? Desculpa.
Sim, o que houve? Ok, eu já vou. Disseram que dá para se comunicar através do tablet. Sua esposa lhe confessou sobre o caso com Sandro Alstanten? Você teria alguma reação se ela tivesse feito isso? Como aconteceu com seu sócio? Você o teria matado se não tivesse intervido? Sandro poderia ter aguentado mais 3 minutos. Ótimo. E então? Você sabia que sua esposa estava grávida novamente antes do seu ataque a Hanstanten? Sua mulher estava grávida. Do seu sócio e melhor amigo. Ela queria começar uma nova vida com ele. Não é fácil de lidar. Daria não queria me deixar. Ela só queria que eu parasse de mergulhar. Ela estava preocupada e não com medo. Então quer dizer que você criaria a criança com a sua esposa? Nós queríamos um bebê. Teríamos dado um jeito de conseguir. Sim, mas não teria havido bebê. Sua esposa fez um aborto há 4 semanas. Daria jamais teria feito isso. Nunca. Jamais. Jamais. E se alguém desse o remédio pra ela sem que ela percebesse? É pequena se misturar na bebida. Não é difícil. Ela sabota a carreira dele e depois o abandona. Eu acho que ele tá falando a verdade. Então Sandro Alstanten teria que ver os dois criando o próprio filho. É, seria a humilhação final. A menos que ele conseguisse Pristol e garantisse que não haveria bebê nenhum. Ela percebe isso e a situação sai do controle. Por que eu daria uma pílula abortiva? Isso não faz sentido. Não acreditamos que a senhora Balhoffer tivesse a intenção de deixar o marido. Ela tinha medo dele. Ela mesma me disse isso. Ela não tinha medo dele, mas sim de que ele a deixasse e confessasse o caso. Ela queria o bebê, mas não com você, e sim com o marido. E você suspeitava disso. Foi por isso que você se inscreveu na Mondovox. Pra não ter que ver os dois fingindo ser uma família feliz. Claro que eu sabia que ela ainda tinha sentimentos por ele. Esperava que ela percebesse o quão bem eu fazia pra ela. Por que os idiotas ficam com as melhores mulheres? Sabe, deve ser uma sensação horrível ser sempre o segundo melhor. Isso no mergulho, depois com a Daria. E virar um mero doador de esperma, eu ficaria irritado. Eu amava aquela mulher. Eu jamais a teria machucado. Nem mesmo um bebê. Acredite no que quiser, tudo acabou agora. Você vendeu a escola de mergulho pro Jerome? Metade, sim. E a outra metade? Não faço ideia. Jerome disse que tá tudo resolvido. O prédio, a piscina, tudo custa uma fortuna. O Jerome nem negociou muito. Simplesmente pagou o que eu pedi. Eu sempre quis ter a minha escola de mergulho, sabe, com todo o equipamento necessário. Eu comprei, e qual o problema nisso? O problema é que queremos saber como conseguiu financiar isso. Porque a escola de mergulho não é uma mina de ouro, não é? Bom, as aparências enganam. Parece que sim. Eu vendi vários trenós de mergulho. Por 300 mil euros. O mergulho está se tornando cada vez mais popular. É claro que tá. A transferência teve origem no endereço de IP da senhora Vabinski.
Como o senhor contratou ela? No centro de yoga naquela noite, conversou com a senhora Baofer? Eu os vi. E em vez de nos contar isso, decidiu chantageá-la, é isso? Quando eu entrei no meu carro... Daria Balhofer tinha um encontro com a mãe. A Daria gostava muito deste lugar. Ela adorava vir aqui para relaxar, para observar as nuvens e contemplar o lago. Sabemos que você estava aqui com ela. Eu fiquei muito preocupada. Pensei que fosse filho do Victor. Pensei que a vida dela estivesse em perigo. Eu implorei para que ela removesse. E eu a convenci. Eu não entendia por que ela resistia tanto. Então, eles resolveram tomar as rédeas da situação e conseguiram pílulas abortivas no consultório do médico da filha. Eu dei a ele uma chave para emergências. Eu só queria que a Daria ficasse bem. Eu queria salvar a vida dela. Ela descobriu o que você fez? Não. Eu fui até ela. Eu me confessei. Eu pensei que se ela descobrisse a verdade, provavelmente ficaria brava comigo, mas pelo menos assim ela não acreditaria mais que a culpa era do destino ou de algum fantasma. E como ela reagiu? Ela estava fora de si. Daí, ela me bateu e eu a empurrei, então foi... Então foi um acidente. Por que você não chamou uma ambulância? Eu tinha certeza que ela estava morta. Ela estava deitada ali, imóvel. Não respirava mais. E tinha um ferimento na cabeça. Eu achei que fosse tarde demais. E então pendurou o peso de mergulho do genro no pescoço dela e afundaram no lago. A própria filha dela. Por quê? Por quê, senhora Vabinski? Queria incriminar o seu genro. Ele é culpado por tudo. Além do fato de não ter forças nem para arrastar a filha para o barco e jogá-la ao mar. Marlene amava Daria mais do que tudo. E Daria era o seu anjo. E ela se afogou. Parece que a conhece bem. Sou feliz no meu casamento. Mas tem razão. Se eu tivesse magoado a Luna tão grave assim e achasse que ela estivesse morta, eu ligaria para um médico e torceria para que tudo não passasse de um pesadelo. Talvez tenha sido exatamente o que ela fez.
Segundo informações da operadora de telefonia móvel, ela realmente falou com a Sina. Exatamente 37 minutos antes de Daria se afogar. Ela pediu ajuda a eles. Vamos supor que a Sina ajudou a mãe a afundar sua irmã que parecia estar morta na água. Afinal, a mulher é médica. Deve ter verificado se a irmã estava realmente morta. Sim, a menos que ela tivesse um motivo para não fazer. Sina sempre ficava em segundo plano. Enquanto Daria sempre conseguia tudo o que queria da mãe. Isso significa que ela afundou mesmo sabendo que ela ainda estava viva. Que horror. Ela finalmente teria tudo o que sempre quis. Uma mãe que a levasse a sério. Uma mãe que dependesse dela. A Marlene se convenceu de que o marido de Daria é o verdadeiro culpado. Porque, apesar de seu defeito genético, ele não teve cuidado e a engravidou. Preciso da sua assinatura no relatório de interrogatório. Depois você pode ir embora. É isso? Você tem residência fixa e não há risco de fuga ou obstrução da justiça. Por favor, leia tudo atentamente e depois assine. Você comprou o estúdio de yoga da Daria. Por quê? Eu queria que ela ficasse por perto. E o que a Sina achou de você apoiar tanto a Daria? Não foi estranho pra ela? O que você me diz? Sina também ficou feliz que Daria não estaria viajando pelo mundo de jato com Victor, mas por perto. Mas você nunca deu muito apoio financeiro a Sina, não é? Não. Sina não precisava de ajuda. Ela é forte. Pode ser visto de ambas as maneiras. Ela contraiu dívidas consideráveis para poder abrir seu consultório. Empréstimos proporcionam disciplina. Eu também construí tudo sozinha na idade dela. Quando crianças são tratadas de forma desigual, surgem ciúme e inveja. Sina não tinha nenhum problema com a irmã. Ela sabia o quanto eu estava preocupada com a Daria. Você se preocupava com a Sina também? Ou ela simplesmente se saiu bem? O que você quer dizer com isso? Você ligou pra Sina quando o acidente ocorreu? Não. Entrou em pânico, temia que Daria estivesse morta. Será que Sina jogou a irmã no lago, senhora Vambinski? Não. Ela usava um relógio esportivo, no qual era claramente visível que ela ainda estava viva. É compreensível que no pânico eles não pensem em verificar as horas. Mas um médico? Impossível. Essa é a primeira coisa que você faz. Sina não teve nada a ver com isso. Foi tudo ideia minha. Certo. Assim que terminar, você pode ir. Eu vou pedir ao meu colega Konlachek para recolher suas coisas. Pode deixar isso comigo. Obrigada. Você sabia que ela ainda estava viva? Você sabia que sua irmã ainda estava viva? Claro que não.
Mamãe. Falou sobre as coisas que o novo relógio dela podia fazer. Você também queria um. Você a jogou no lago. Você a jogou no lago mesmo, sabendo que ela ainda estava viva. Sim, eu sabia. Eu sabia que ela ainda estava viva. Satisfeita. Homicídios. Senhora Wabinski? Senhora Wabinski, onde está sua filha? Onde ela está? Obrigado. Senhora Wabinski, o que está fazendo? Não faça isso. Tudo sempre girava em torno dela. Dária isso, Dária aquilo. Ela podia fazer o que quisesse, a mamãe sempre perdoava. Mas a mamãe não dava a mínima para o que eu sentia. Eu fazia tudo por ela, eu me matava de trabalhar. Mas ela simplesmente não me via. Sua irmã sente toda a sua dor, acredite em mim. Deixe ela ir. Ela era minha irmãzinha. Era, eu sei. Agora vamos. Tá pensando em quê? Marlene Wabinski vivia preocupada com a Dária e não percebia o que isso significava para sua outra filha. Queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Às vezes nem sabemos o que é. Você mora aqui? Sozinha? Não. O resto da minha turma se juntou a nós há 2 semanas. Não me falou nada sobre isso. Eu precisava da sua aprovação para isso? Não, claro que não. Bom, então. Até amanhã.
Oi. That anybody else is wrong again. You feel so upset, but I'm gonna let you know. I'm here again. I'm here again.